Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Vibes Ideias Podcast. E o tema de hoje vai ser sobre as eleições, né? O negócio está bem aflorado. Guarda aí um pouquinho. E sejam muito bem-vindos novamente, porque agora eu recebo um convidado muito especial, que é o Jean, o candidato a deputado estadual mais jovem de Mato Grosso do Sul, que vai trazer um conteúdo bacana sobre esse tempo de eleição e tudo mais, né? E eu gostaria muito que você se apresentasse um pouco, Jean. Fique à vontade. Fala galera, que é o Jean Ferreira. Valeu, Paulo André, aí pelo convite para participar desse podcast, que é muito promissor aí para a imprensa, né, para a mídia do Mato Grosso do Sul. E também queria saudar todos os telespectadores aí que estão assistindo a gente, a galera que está acompanhando, e que a gente possa aí, no longo dessa conversa, falar bastante aí sobre temas relevantes, né, sobre as eleições, sobre política e como a gente que é jovem tem que se posicionar nesses momentos importantes aí da democracia brasileira. E a ideia do dia é o seguinte: aqueles que não gostam de política serão governados por aqueles que gostam, né? Então, a gente tem que se envolver de qualquer forma, não é mesmo? Jean, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho aí, como é que foi, como eu posso falar, esse seu envolvimento com a política, de onde que surgiu, como é que começou, você puder falar um pouquinho aí? Então, Fique à Paulo, vontade. eu sempre fui um menino. Eu não tenho família na política, né? Embora minha mãe assim trabalhasse em campanhas, assim, ajudando, né, políticos, mas eu nunca tive uma educação política da família, assim, para eu me formar um político. Muito pelo contrário, sempre foi bem despolitizada assim a minha criação, né? Mas eu sempre fui um jovem muito indignado assim com as situações, desde criança, na verdade, eu sempre me interessei por assuntos que tocassem as questões sociais, né? E aí eu fui crescendo na escola, fui participando de movimento estudantil, né? Na universidade continuei no movimento estudantil. Aí foi todo esse processo, né, da minha vida, fez eu conhecer o Leonel Brizola, né, que é um dos meus grandes ídolos, né, que eu admiro muito. E aí eu acabei entrando no PDT, né? Conheci o Ciro Gomes, né? Conheci o projeto nacional dele que eu achei super, que era o que a gente precisava, né? Que a gente precisa hoje na política debater ideias e menos pessoas, né? Então aí eu me apaixonei pelo partido PDT, né? E entrei no PDT. E aí já faz quase 5 anos aí que eu tô no PDT militando, Caramba, muito tempo, hein? bastante tempo. E aí eu tenho 23 anos, né? Você tem 23 anos? Eu tenho Ah, 23 tá novinho anos. então, pô. Que legal. 23 anos, e aí eu tô terminando a faculdade de Direito, né? Tô Uhum. no 10º semestre, também sou pesquisador na área do Direito, e aí enfim, aí chegando aí 2022, muita gente assim falando que eu deveria me candidatar, muitos amigos, familiares. É claro que não dá pra gente só ir pela opinião dos outros, uma vez que em campanha você tem que ter um apoio muito grande de vários setores, né? Mas aí eu fui conquistando apoio amplo Ainda mais pro cargo que você quer se candidatar. estadual. E assim, e aí eu decidi, né? Decidi porque eu também não me sentia representado pelos quadros que estavam vindo aí Uhum. para candidato a deputado estadual. Graças que eu tinha a Camila Jara para deputada federal, né? Que é uma amicíssima minha. Sim. E aí a gente conseguiu eleger ela deputada federal. E aí eu saí para deputado estadual, fazendo aí essa dobradinha aí de milhões, e a gente conseguiu fazer mobilizar muito a juventude, sabe? E hoje eu vejo assim que a juventude ela precisa ser resgatada para a política, né? Ela está desacreditada, mas não é desacreditada da política, ela é desacreditada da política institucional, né? Dos políticos, Sim. né? Por causa da corrupção, por causa da linguagem que não é acessível, Uhum. né? Enfim, todas essas questões. Enfim, aí eu resolvi ser candidato, né, com o apoio de muita gente, do partido também, do movimento estudantil que a gente foi conquistando. E aí a gente teve um resultado legal. Esse ano eu tive quase 4.000 votos, né, no estado. Para quem foi com muito pouco dinheiro, né, Uhum. recebeu assim consideravelmente
pouco dinheiro até do partido, porque a gente que é jovem, a gente tem poucos recursos, né? Então a Sim. gente depende do fundo eleitoral. É mais, o recurso vai mais para quem tem mais experiência, digamos assim. Sim, quem tem mais experiência, aí tem, geralmente os candidatos têm muitos empresários apoiando, Ah, né? também, né? E aí você perde seu mandato, você perde sua liberdade, e eu sempre prezei pela independência, né? Desde o início eu falei, eu prefiro perder a campanha, né, do que perder minha independência, minha liberdade, né, política. E eleição passa, né? Eu sou novo ainda, então eu precisava construir isso de maneira mais livre mesmo. Uhum. E aí a gente fez essa campanha muito linda. Aqui em Campo Grande a gente fez quase 3.000 votos, né? Isso para vereador eleição, né? E isso nos projeta várias Você chegou a se possibilidades. candidatar para vereador? Não, não. Não? Foi primeiro para deputado estadual. Tá. Muita gente fala assim, deveria ter candidato primeiro para vereador, né? Porque é mais fácil. Mas, enfim. E aí a gente. Mas eu não estava pronto naquele momento, né? Uhum. 2020, veio a pandemia e tal. Aí a minha vida acadêmica, profissional se embolou toda. Então eu não ia conseguir administrar com uma campanha. Aí eu me preparei para vir para 2022, né? Não tinha certeza ainda, foi só esse ano que eu fui ter certeza que eu ia ser Sim. candidato, mas eu fui preparando o terreno ali para caso eu quisesse. Enfim, e aí a gente conseguiu mostrar aí para a política do Mato Grosso que jovem também quer ter representante jovem, né? Uhum. As pessoas no geral, na verdade. Então, é interessante, porque se você manter essa sua base, né, que você conseguiu de votos em 2022, se você conseguir um pouquinho mais ainda, em 2024 você consegue para vereador, se você tentar, né, pelo menos. O partido tá apoiando, tem um quadro de vereadores, como é que tá? Sim, a gente tem um vereador aqui em Campo Grande, que é o Marcos Tabosa, um vereador bem ativo, assim, na defesa do servidor público, dos Já trabalhadores. vou falar. Ele faz bastante oposição, assim, fez bastante oposição ao prefeito, né, o ex-prefeito. Então ele é bem militante, bem independente, sabe? Assim, ele é uma inspiração, assim, certo, pra mim. E a gente agora elegeu o deputado estadual Lucas de Lima, né? Foi o deputado Uhum. estadual mais votado em Campo Grande, foi o deputado estadual que mais teve voto em Campo Grande, né? Então a gente já tá, hoje, então a gente já tem um capital político, o PDT tem um capital político, assim, para projetar nas eleições municipais, Sim. sabe? Então a gente está estudando como que vai ser esse caminhar aí das coisas, né? Então, você estava falando uma coisa que eu achei interessante, por exemplo, sobre a juventude. Eu vejo assim, que historicamente a juventude sempre teve envolvimento, né, cara, com a Uhum, política. Eu vejo assim, pelos anos 60, 70, né, os movimentos hippies, movimento até em relação à Guerra Fria, uhum, os movimentos dos anos 80 e 90, cara, como que a juventude brasileira estava envolvida, cara? uhum, Muito dos 80 também, sabe? Eu lembro estudando as diretas já e tudo mais. uhum, Só que também eu reparo que hoje em dia a juventude está muito uhum. para fora da política, não quer saber mesmo, cara. Sim. É um ou outro que realmente tem um certo interesse. É. E como é que está sendo esse trabalho de vocês? Por exemplo, assim, você é novo, você está Uhum, 5 anos no PDT, então você está com 23, você entrou com o quê? Uns 18 anos? 7 para sim. 18, por aí. Isso. O pessoal nessa faixa etária, quando você entrou, também tinha algum interesse ou zero? Era mais você que se destacava lá no meio do pessoal? Então, eu sei bem dessa realidade, porque por mais que eu esteja bem na política, mas eu também nunca larguei de estar nos rolês, sabe? Uhum. Sempre vou nas festas, na universidade, no movimento estudantil, me envolvo com as atléticas, né? Mas eu sempre fiz meu papel bem ativo na militância. Sim, Então, assim, eu sei como é você tá no rolê, você às vezes entra no assunto de política, e não é nem de assunto chato, mas é algo urgente, emergente, assim, que precisa ser discutido, as pessoas não querem falar, sabe? Não só em rolê, que também às vezes não é o ambiente propício para falar de política, mas até mesmo na universidade, sabe? As pessoas não querem mais falar de política. Mas assim, o jovem hoje também, ele tem uma. Não é que o jovem ele não quer falar de política, né? O jovem, ele fala muito mais hoje das questões sociais, por exemplo, saúde mental, meio ambiente, economia, a luta contra as opressões, tipo racismo, homofobia, LGBTfobia, sim. né? Capacitismo, enfim. O jovem fala muito disso na internet, né? Fala da sua forma de se expressar. Mas o jovem está distante da política institucional, né? Que é, que é debater sobre os nossos representantes, né? Sobre as nossas instituições, os nossos poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário.
a gente precisa. E por que isso está acontecendo? Né? Por vários motivos, desde a corrupção, né, que isso vai desencantando, os jovens acham que não tem como mudar, né? A forma como os políticos fazem política, né, só através do dinheiro, comprando as pessoas. Então, eu falo isso porque eu fui fazer campanha, às vezes eu ia conversar com a galera só queria votar em mim se eu pagasse, sabe? Tipo, se eu aí tinha galera que ficava brincando assim, ah, isso é me dá gás, sabe? Isso. Então, assim, essa cultura já se espalhou, inclusive, na nossa juventude, sabe? Essa forma de se fazer política. Mas eu ainda E tenho. até numa brincadeira a gente vê o fundo de verdade. É, De o que está acontecendo. sim, e aí, e também por esses motivos, né, da velha política, da corrupção, e também pela inacessibilidade, né, por ter uma linguagem que não é acessível muitas vezes aos jovens, né. A gente vai na periferia hoje, as pessoas elas não entendem muitas vezes o que está acontecendo lá dentro da política, né? E não é por grau de instrução das pessoas, não, é porque realmente a política ela tem as suas regras próprias, suas linguagens próprias, que não chega ao povo, sabe? Sim. E aí o povão, os jovens, eles não conseguem muitas vezes entender porque você tem que estudar para você entender o que está acontecendo ali dentro, né? Quando começa a falar de orçamento, de tributos e todas as questões com dados, estatísticas para políticas públicas, enfim, e no direito também, a linguagem do direito tem termos extremamente técnicos, que cada palavra tem um significado diferente do linguajar normal, né, mais comum, mais popular. Então, a linguagem também é uma maneira, algo que dificulta, né, a proximidade do jovem na política. Mas você acha que nesse caso é um tipo de. É porque realmente complica a situação, né, para a pessoa ou é falta de vontade às vezes? Então, Da pessoa se inteirar mais no assunto. Porque não, às vezes, todo assunto, né, toda área de estudo, ela requer uma sim, dedicação, né, é, um sim. enfoque. Mas assim, mas para você também ter esse despertar, você também tem que ter uma educação na base, né? Uma educação política. O nosso Brasil, o nosso país não tem uma educação política séria, né? Porque quando você fala de política na escola, já falam que é doutrinação, né? Já falam que Tá essa é, onda hoje em dia, né, já da falam doutrinação. sim, já falam que estão querendo impor alguma ideologia, sendo que não. A educação política é necessária para que você possa ver dois lados diferentes e ter a sua própria opinião, né? Você Sim. formar através do senso crítico. Senão você vai ser sempre dominado por aqueles que controlam, né, os poderes, né? Tanto poder econômico, como ideológico, como político. E assim, a juventude hoje, ela também, a gente está passando por um momento do próprio sistema capitalista em que a gente se dedica muitas vezes mais à nossa vida profissional, né? Muito na nossa vida profissional, acadêmica, escolar, universitária, e deixa de lado outras questões. Então, às vezes, pô, a gente já tá trabalho o dia inteiro, faculdade, ainda tem que falar de política, sabe? A pessoa quer descansar, não quer falar de política, sabe? Então, assim, é desde a educação, que não tem uma formação política, até o sistema que faz a gente ficar Desanimar também, né? desgastado a ponto de não querer falar mais de nada que vai nos encher o saco, Você sabe? acha que esse lance de falar assim, que é doutrinação, pode ser apenas uma desculpa, de repente, para algum outro tipo de grupo de oposição, para Ah, não com trabalhar certeza. algum Com assunto certeza, porque exatamente? eles falam assim, que eles não. Eles falam que, nós somos contra tal ideologia. Quer dizer, com nenhuma ideologia. Mas a partir do momento que você fala que você. Sempre há uma ideologia que está imperando ali na sociedade, sabe? Sim, com certeza. Sempre há uma corrente mais forte, né? No Brasil, as nossas correntes mais fortes é mais o conservadorismo, né? A questão religiosa, que é mais forte. Então, se você é, bloqueia qualquer outra possibilidade de ver diferente daquilo, você está querendo que aquela ideologia que já impera, ela continue e perpetue, né? E aumente. Então, Sim. assim, não tem como você falar, não tem ideologia. Quando você fala que não quer nenhuma ideologia, você simplesmente quer que seja só a sua, entendeu? E aí De certa forma, já é uma ideologia. já é uma ideologia. Você querer não impor uma ideologia, você já está impondo uma ideologia. Né? Não tem isso. E as pessoas têm que parar de pensar que ideologia é algo ruim, sabe? Cada um tem a sua e não é um estudante, não é você botando lá um professor para falar de certo assunto de maneira mais favorável ou contra, que os jovens geralmente eles vão facilmente mudar de opinião. Eu lembro assim que na escola eu tinha professores de todas as vertentes políticas, sabe? E é claro que a gente vai, e com o tempo a gente vai amadurecendo nossas ideias, com as nossas vivências, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que ter essa liberdade, né? A escola ela tem que ter essa possibilidade de mostrar para o jovem de várias
ideologias e, enfim, modelos políticos para o jovem poder achar o que ele acha melhor para a vida dele e para o mundo, né? Você vê algum tipo de desafio, dificuldade assim, da juventude em relação. Você já está trabalhando com esse pessoal, né? O Uhum. que você mais vê assim deles em relação às questões, aos. O que eles pensam no futuro? Como que vai ser a vida deles política? Uhum. Como que eles enxergam a política influenciando na vida deles exatamente? Sim. Então, hoje eu falo assim com bastante pesar, sabe? Assim, lamento, assim. Cara, eu falo isso porque eu já fui em escolas. Quando eu vou em escola, eu pergunto pra galera qual que é o sonho delas. A maioria não sabe responder, sabe? Parece que os jovens, assim, estão sem perspectiva porque muitas vezes não consegue... Porque, assim, às vezes não consegue ver um mar de possibilidades, Sim, sabe? E a gente sabe o motivo disso, né? Assim, a política, né? E aí a gente precisa entender também que se hoje o jovem ele não tem uma perspectiva, é porque ele também não está tendo uma base suficiente para ele poder sonhar, né? interessante isso. Entendeu? Então, assim, e é triste isso, né? Porque, pô, é logo na juventude que a gente se indigna, que a gente sonha, que a nossa criatividade ainda tá à flor da pele, pra gente querer empreender, pra gente querer estudar para um concurso, para ter alguma profissão, né? E hoje eu vejo, assim, A que, gente quer pô, revolucionar o mundo, né? quer revolucionar o mundo, e aí a gente vê cada vez menos os jovens, assim, desacreditados, sabe? Mas tem muitos também que nos dão orgulho, sabe? Tanto que, assim, parece até que é uma luz no fim do túnel, sabe? Porque, e não deveria ser a maioria da galera sonhando, questionando, brigando, né? E isso tudo é um projeto político, né? Darcy Ribeiro já falava, né? Que a crise na educação não é uma crise, é um Um projeto, né? projeto. É um projeto é um projeto de controlar os jovens, as pessoas, é um projeto de manter as pessoas mais pobres naquela situação, é um projeto de tirar a consciência de classe da classe média, né? E Aquela nessa lógica educação consumista, tecnicista educação que a gente tem tecnicista. decoreba, que é. Sim, que é o que o Paulo Freire falava, né? Educação bancária, né? Que você vai Uhum. depositando conhecimento, informação no jovem, depois o jovem só vomita em cima da prova e acabou, né? E é essa educação que a gente tem hoje, né? Uma das minhas propostas de deputado estadual, a minha principal era a renda básica estadual, né? Propor, porque eu viajei muito no interior e eu via quanto é desigual os municípios, né? Cada município tem suas famílias ali de poderosos fazendeiros, né? Então precisava de uma distribuição. Mas a minha segunda mais principal proposta era a reformulação, né, da lei estadual de ensino, né? Trazer uma nova visão para o ensino do Mato Grosso do Sul, né, com valores, princípios, para colocar na lei para se adaptar às novas formas de educação, né, da Lei de Diretrizes de Base do Darcy Ribeiro, né, que é uma lei nacional que ele aprovou lá em 90, acho que 96, se eu não me engano, ou 95. E aí a LDB. Então a gente precisa mudar esse modelo pedagógico, né? Esse modelo pedagógico, como o Ciro Gomes fala, né? Tirar esse enciclopedismo raso, né? Que tudo no Google você consegue ver, resolver. Então a gente precisa começar a formar os nossos jovens de uma maneira crítica, né? Científica, tecnológica, profissionalizante, né? Acadêmica. Isso desde a base, sabe? E é possível, sabe? Vários países já mostraram que fazem isso. E aqui no Brasil também a gente tem grandes exemplos disso, né? Os institutos federais, eles têm bastante incentivo nesse sentido, né? Inclusive está sofrendo grandes ataques nesses últimos tempos, né? Com cortes no investimento, né? No orçamento dos institutos federais por parte do governo federal. E a gente inclusive vai ter protesto dia 18 aí agora contra esses cortes, contra os cortes do governo Bolsonaro. Enfim, então a gente precisa sempre bater nessa tecla, sabe? Educação, educação, educação. Não tem outro caminho se não for educação. Parece clichê, né? Todo ano o político fala, educação. Mas todo ano, da mesma forma, é sempre cortado, é sempre atacado, os professores não são valorizados. Então, por isso que a gente sempre tem que ficar falando de educação. Mas aí é mostrar na prática, né? E não ficar só no discurso que os políticos ficam. Sim. Deixa eu te perguntar um negócio. Nesses teus projetos em relação à candidatura, né, como deputado, Uhum. tava alguma coisa referente àquelas escolas em tempo integral, de repente, Sim, escolas sim. técnicas Uhum. que, por você ser do PDT, né, uma das defesas do Ciro Gomes era esse tipo de sistema, né? De Uhum. escolas em tempo integral e também com, como é que eu posso falar?
um estudo técnico, alguma coisa assim, para poder Profissionalizante, profissionalizante, para poder sair também já direcionado. direcionado para algum campo de trabalho, né? Como é que tá? Sim. Uma das minhas propostas era o aumento, né, da escola em tempo integral. É claro que quando a gente fala de escola em tempo integral, existem muitas assim, divergências, porque hoje, cara, a gente está num momento em que as pessoas estão desempregadas, estão passando fome. Sim. Então, os jovens muitas vezes têm que recorrer a trabalhar, né? E às vezes a escola em tempo integral para eles é um inimigo, né? Tem conversando com muitos jovens de movimento estudantil de Embora eu ache a escolas. ideia fantástica. Não, a ideia é fantástica. O problema é que quando tem um problema que é maior que isso, que é o desemprego, a miséria, né? Sim. Então tem muita, quando eu fui falar isso para a galera mais jovem, da secundaristas, né, que ainda estão no ensino médio, que nem votam, mas eu, como político, eu queria ouvir essa galera que ia afetar a vida deles, né? Sim. Eles falaram, não, a gente precisa, tem gente que precisa trabalhar, precisa ajudar a pagar conta. E aí a gente vê que, cara, uma coisa que podia ser solução está se tornando problema porque existe um problema muito maior, né? A escola em tempo integral, que era para ser a solução para poder deixar a criança, o jovem lá na escola estudando, para o pai e a mãe poder trabalhar o dia inteiro e ele ali ter a sua socialização, se formar, enfim, né? Toda aquela questão que a escola proporciona virou um problema porque Garantir um não ofício também, né? porque ele precisa também trabalhar para pagar conta. E aí também tem a questão de que, como que a gente vai ter escola em tempo integral sendo que nem tem professor? Tem escolas de tempo integral aqui do Mato Grosso do Sul que não tem professor para dar aula. Aí o aluno fica lá a tarde inteira sem aula e o aluno tem que ir embora. Então, assim, pra gente, a gente não chegou nem no nível, embora eu já tenha lutado por isso ser uma causa minha e do meu partido, né? Fora a questão de estrutura também, né? Que tem escolas que tem 2.000 Sim, alunos, por exemplo. então, assim, é difícil você, tipo, querer sonhar com escola em tempo integral, mas a gente tem que sonhar, né? Tem que cobrar isso, porque é o modelo ideal, né? Em que o jovem chega lá, almoça, se alimenta, tem sua vida ali na escola e volta para casa, e não fica ali no ócio, né? Em casa, ou à mercê, se for num bairro ali que tenha algum tipo de crime, né? Aflorado demais ali, o tráfico, enfim, e não fica à mercê dessas situações que a desigualdade coloca ele, impõe a ele, né? E com certeza é uma bandeira do meu partido, né? O Brizola criou o CIEPS, né? Na época foi algo revolucionário, né? Que era o Centros Integrados de Educação Pública, né? Que é as escolas que naquele momento era algo revolucionário, né? Porque no Brasil você tinha escola que não era em tempo integral e aí ele viajou depois do exílio, né? Ele viu na Europa como funcionava e aí ele chegou, foi governador do Rio de Janeiro, ele criou vários CIEPs, né? Inclusive um deles era embaixo do Sambódromo, né? Ele foi o que criou o Sambódromo, o Leonel Brizola, ele e o Darcy Ribeiro, junto com o arquiteto Oscar Niemeyer, que era um grande nacionalista, também progressista. É, o Brizola, todo ano tinha um carnaval, né, no Rio de Janeiro. E todo ano tinha aquela montagem, desmontagem de arquibancada. E aí tinha lavagem de dinheiro, corrupção. Era um grande esquema. As empresas de arquibancada sempre ganhavam dinheiro. E aí o Brizola falou e foi lá. E aí foi lá e construiu o Sambódromo. E isso, tipo, custou o que eles gastavam todo ano, custou para construir uma vez só para ficar para sempre. Que tem até hoje o Sambódromo. E aí nisso ele sofreu muito ataque da Globo, porque a Globo fazia cobertura, né, Do fazia carnaval. cobertura do carnaval e ganhava também coisa de bancada, toda aquela estrutura. E aí a Globo publicou lá um negócio falando que o Brizola era louco, e aí depois o Brizola teve direito de resposta. Depois, olha no YouTube aí, tem o direito de resposta do Brizola à Globo, né? Que ele detonando a Globo, assim, falando a empresa que mais lucrou na ditadura e tal. E aí o jornalista lá da Globo tendo que ler isso em nível nacional, né? Fenomenal. E aí o Brizola, ele. E aí, debaixo do sambódromo, tinha escola, né? Tipo, ele falava, e a gente tá gastando esse dinheiro, então vamos aproveitar. No começo do ano tem carnaval e no resto do ano nossos alunos, nossas crianças vão estudar. E aí lá tinha piscina, tinha quadra, tinha tudo, que naquele momento para a escola pública era algo assim. Tanto que a elite carioca tinha raiva do Brizola porque ele gastou não, né? Ele investiu muito na educação, né? Ele falava, a elite carioca me odeia não é porque eu sou austero, não tenho muitos gastos, não sou luxuoso. A elite carioca me odeia porque eu faço o rico ou filho do pobre estudar numa escola do mesmo nível da escola do rico, né? Do filho do rico.
Porque lá, né, como que era o modelo de CIEP? Era com auxílio odontológico, né, com dentista, nutricional, alimentação, enfim. Naquela época, eu lembro que ele comprou. Tem uns vídeos assim dele mostrando as tecnologias, que era aqueles telão assim, que você botava aquela imagem transparente em cima daquele refletor que refletia na parede, que lá era super alta tecnologia, aquelas Sei qual TV que é. zona quadrada, sabe? E naquela época, assim, o pessoal ficou, ó, tipo, né? E aí, hoje em dia, a gente vê, cara, sucatearam tudo as escolas CIEPs que o Brizola deixou no Rio de Janeiro. Não tem mais, a maioria. Eram os Brizolões e os CIEPs, né? Acabou, né? Quem sucateou exatamente isso daí? Ah, Os os outros? próximos governos. Porque o Brizola ele chegou a gastar quase, gastar não, investir quase 70% em educação, sabe? Do orçamento, quase 70%. Só em educação. Porque ele foi o governador político que mais construiu escola no Brasil. Na história do Brasil foi ele. Enfim, e o Ciro, né, também fez isso no Ceará, e inclusive agora para o PDT, para declarar apoio ao Lula, né, eles colocaram como, como condição, né, uma das 4 condições era a ampliação, né, das escolas em tempo integral e científicas em todo o Brasil. Isso. Interessante, porque e como que tá a educação aqui no Mato Grosso do Sul? Como que você está enxergando ela Uhum. aqui, em relação ao orçamento e tudo mais? Você acha que é possível implementar essas escolas aqui? Sim. Então, hoje eu vou falar assim, que em relação à educação aqui no Mato Grosso do Sul, que é a nível estadual, né, que é mais as escolas de ensino médio e as outras mais a nível, nos interiores, nas cidades, às vezes o Estado ele administra essa questão. Eu falo que está num nível razoável comparado a antigamente, né? Melhorou, aumentou o número de escolas em tempo integral. Hoje a gente tem 40% das escolas de ensino médio que são em tempo integral, né? Mas eu acho que isso tem que aumentar. Mas ainda tem muitos problemas, né? A questão do salário dos professores convocados e concursados, né? A questão também da própria, do próprio corte que já teve por parte da Secretaria de Educação, mas que eles estão tentando lidar com isso, né? Enfim, eu acho assim que tem muito para melhorar, tem que investir mais em educação aqui, investir mais em jovens pesquisadores, nas bolsas, né? Tem a questão da UEMS também, a UEMS ela poderia ser muito mais ampliada, né? No Mato Grosso do Sul, eu fui para vários municípios, não Tanto que tem, os cursos da UEM são bem poucos, né, cara? são poucos. Que sens- É. E aí tem algumas cidades que tem alguns cursos que, assim, eu acho que algumas cidades deveriam ter cursos que fossem voltados ali para áreas que vai desenvolver a cidade, né? Para além das outras áreas, né, que são importantes também, das ciências Uhum. humanas e tal, mas eu acho que a Universidade da UEMS ela é um nosso grande patrimônio, assim, propulsor de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, que precisava ter mais investimento. Mas assim, eu falo que tá no nível razoável, sabe? Porque melhorou assim de lá para cá, né? Mas eu acho que os próximos governos têm que se comprometer mais. Isso. É, vai ser um grande desafio agora, né, pra qualquer um agora que se eleger, né? Uhum. Imagina como que vai ser. Deixa eu te perguntar um negocinho. A gente falando sobre política, né, que é interessante saber essas pautas aí que você tem. Quais são os desafios da sua candidatura? O que Uhum. você viu, assim, percorrendo aqui o Estado? O que você teve como desafio maior nessa trajetória política? Sim. Nossa, foi É cada. claro, né? Tirando isso que a gente tá falando, essas brincadeirinhas de vai ter vale gás, vai ter É. dinheiro e tudo mais, porque mostra um tipo de corrupção, né? Uhum. Infelizmente Internalizado. enraizada, né, Uhum. cara, no nosso país, no nosso estado, nas pessoas, né? Uhum. Infelizmente, porque é a política a cultura do vinha a mim, né? Uhum. Do toma lá da cá, Sim, sim. de certa É. forma. Então, você que é novo, né? O que você tá vendo aí? Quais são os desafios para as próximas tentativas, digamos assim? Então, nossa, eu assim, nessa campanha eu passei muito perrengue, cara. Assim, eu cheguei a por não ter muito recurso, às vezes a gente vai se submetendo a cada coisa, assim, para poder alcançar os lugares, né? Pra poder chegar nos lugares, pegar carona, pra gente poder ir conversando com as pessoas, sabe? E aí, às vezes, a gente tá sozinho, e aí não tem recurso para pagar. Então, tipo, isso é uma campanha jovem, né? Que a gente vai se virando como pode. Não Não tem tem, empresário para ajudar, né? é, Que nem você não, falou. não tem o que comer, às vezes, sabe?
Mas é uma dificuldade, assim, que eu chego, assim, olho pra trás e falo que valeu a pena bastante, sabe? Uhum. E... Mas, assim, o povo hoje está cada vez menos receptivo para político, sabe? Eu vejo isso porque é difícil você fazer uma reunião, quando a gente vê aquelas grandes reuniões mesmo, pode ter certeza que ali tem um cara tá bancando transporte, dando dinheiro para todo mundo, para estar ali, sabe? Fato remédio, né? É, é claro, tem casos como, por exemplo, sei lá, comícios do Lula, do Bolsonaro, que o povo vai é voluntário, mas é porque é apaixonado, né, pela política, pelo mas assim, eu digo assim, desses candidatos mais tradicionais, assim, do estado, sabe? A gente sabe que é difícil, sabe, mobilizar a galera para poder ir numa reunião, para poder conversar, poder trocar uma ideia. As pessoas estão cada vez mais cansadas disso, né? Mas assim, a gente vai tentando, sabe, como pode, tentando trazer a galera para mais perto, falando de assuntos que às vezes que as pessoas vivem, né, e passam por aquilo. É porque chega uma hora também que cansa, né, cara? Muita Uhum. proposta, muita promessa e no fim É. das contas não cumpre nada. Você tava falando que o pessoal tá menos receptivo, eu tô rindo aqui porque eu lembrei de um vídeo, Uhum, né, de hoje, de um candidato a vereador. Ele foi em uhum, alguma cidade, eu não lembro se foi na Bahia, cara, ou lá no norte, alguma coisa assim. Ele tava numa comunidade que não tem saneamento básico, né? Passa um córrego uhum. pequenininho, né? Mas passa ali no meio. Primeiro mostrou o vídeo dele, né? Pedindo lá os votos. E depois, 4 anos depois, indo pedir voto, ele não Uhum. fez nada. Nossa. Uhum. Aí o cara camarada chegou nele e falou: Vem cá, dá uma olhada. Empurrou ele. Empurrou ele no Gente, corre. é o povo. E o povo saiu correndo atrás dele com um pedaço de pau, sabe? Uhum. Porque ninguém aguenta mais. É muita promessa, sabe? Todo ano, Sim. mesmas promessas. Aí quando chega lá, não faz Uhum. nem, tipo, 40%, Sim, 30% daquilo sim. que prometeu, né? É. Mas você enxerga isso como exatamente? Porque você que conhece gente que já está eleita. Uhum. É falta de vontade, é o sistema Uhum. que a gente sabe que tem muita burocracia, né? Tipo, o próprio governo federal está aí, independente, pode ser do Bolsonaro, pode ser do Lula, do Temer, tudo mais. A gente sabe que tem sempre aquela turminha Uhum. burocrática, né? Sim, sim. Tipo, central, Uhum. que tem que fazer as coisas, né? Tem Sim. que sempre passar por eles. Mas como que você enxerga isso? Pode ser às vezes o sistema ou falta de vontade da pessoa? Tipo assim, só enganou a população? O Sim. que é exatamente? Você que já está mais envolvido pode responder. Então, primeiro assim, que o orçamento é tudo para você se construir na política, né? Se transformar em política pública, tem que caber no orçamento, né? Sim. É, e aí, nem tudo cabe no orçamento. Então, o que cabe no orçamento para os políticos que estão eleitos é sempre o que é prioridade para eles, né? Se a prioridade não for o povo, vai restar isso, sabe? É o corguinho ali que não foi arrumado, Porque né? Inclusive, caramba, depois você me mostra esse vídeo aí que eu quero ver do é político. muito bom você parar pra você Porque, ver. cara, é assim, quando a gente vai chegando no povo, é cada corte que a gente leva, assim. E olha que eu tenho 23 anos, tipo assim, eles olham na minha cara, eles sabem que eu nunca fui político, porque não tem nem como. É, e aí eles vêm, tipo, e aí eu não chego prometendo nada, sabe? Eu nunca Uhum. prometi nada que eu não pudesse fazer, né? O que eu sempre falei assim, eu sempre prometi que era estar em contato sempre com as pessoas, né? Sempre estar próximo das pessoas. E isso eu faço, isso eu gosto, né? Que Sim. é estar em contato com as pessoas, que muitos políticos não fazem nem isso, né? Agora, ficar prometendo essas coisas, enfim, obras, isso acho muito imoral, assim, a partir do momento que você sabe que não depende só de você para isso, né? E aí vai a resposta, né? Não depende só do político querer fazer, né? Porque muitos daqueles que querem fazer, eles não têm muitas vezes ambiente para fazer. Porque tudo gira ali em torno dos políticos que estão no controle, das empresas que estão comprando os mandatos, né? Porque assim, empresas, fazendas, bancos sempre compram esses políticos, né? Fazem as campanhas deles, bancam a campanha para depois ficar cobrando, né, favores. Então é muito complicado, né? Tipo, alguém querer chegar lá e fazer diferente. Por exemplo, se eu fosse eleito, né, Jean, por isso que eu já nem prometia, tipo assim, fazer coisas grandiosas, né? O que eu prometia era lutar por aquilo que dava para fazer, né? Eu prometi uma renda básica estadual, né? Que eu estudei, de onde eu ia tirar, de onde eu ia colocar, com amigos meus economistas. A lei estadual de ensino, que era algo possível de se fazer,
E aí tá. Aí essas minhas propostas, da dignidade menstrual, eu também propus, né? Que era a distribuição de absorvente no E a Tabata estado. Amaral tá conseguindo também fazer isso, né? Ela tentou fazer isso a nível nacional, né? O Bolsonaro vetou, né? Sim, A Camila conseguiu fazer isso só nas escolas da REME, né? Da sim. Camila Jara, aqui a nível municipal. E aí, essas coisas. Aí tá. Aí eu consegui ser eleito. Digamos que tinha conseguido ser eleito. Para eu conseguir fazer isso, tem que ter muito jogo de cintura, articulação, né? É, e aí você tem que saber conversar com os caras. Se você for muito de brigar, você vai ser cortado pelos caras, né? Se você fazer muita oposição ao governador, eu ia ser cortado pelo governador. Aí o cara já ia falar assim: "Ah, vamos parar de aprovar os projetos dele ali do Jean", entendeu? Entendeu? Então tem que ter muito jogo de cintura, sabe? É claro que eu entrando lá, eu seria para fazer, acho que seria mais para fazer oposição, uma vez que eu sou mais de esquerda, né? Mas você também tem que saber conversar com todos ali dentro, né? Senão você acaba sendo isolado e qualquer besteira que você fizer, você vai ser caçado, vai ser impeachmentado, né? Esse que é o problema. Uma das coisas que a gente estava conversando, né, do pessoal também tá cansado em relação à política Uhum, e que é algo que eu penso bastante, cara. uhum, São as questões dos benefícios, uhum, as mamatas, digamos assim, né? Eu, particularmente, eu não vejo motivo de um deputado ganhar 30 e poucos mil reais por mês, cara, uhum, sabe? Eu acho uma coisa que é totalmente absurda, ainda mais ter aquelas benesses que geralmente tem, etc. Você já viu candidatos, pelo menos, que uhum. tinha alguma proposta para poder tentar, se entrasse lá, reduzir essas coisas? Reduzir, como assim? Tipo assim, essas mamatas, digamos assim, Ah, né? sim. As mamatas Uma. políticas, porque, cara, é um absurdo, né? Auxílio grau paletó, auxílio isso, Uhum, auxílio aquilo, tipo, pô, quando você vai colocar no papel, tem político aí, tipo, deputados ainda, mais os mais antigões, que é 200 mil, uhum, tranquilo, num mês. Fora aqueles que são envolvidos com coisa errada, né, cara? Que uhum. devem levar muito mais. Então, como você tem um pensamento similar? Como é que é exatamente em relação a Sim. isso? Uma das minhas ideias era tentar, né, ao menos expor para a população. Eu não ia conseguir fazer isso, tentar diminuir o salário dos deputados, Sim, precisa de né? uma coisa muito Porque grande. são eles mesmos que aumentam e reduzem, né? Sim. Então eles não iam fazer isso. Eles também que aumentam e reduzem o salário do governador, do chefe do executivo, enfim. Então, mas eu ia tentar ao menos expor isso para a população, para a população ficar sabendo. Porque assim, por mais que não faça diferença em si, se diminuísse os valores dos salários, né, tipo, para reverter isso em política pública ou no orçamento, não faria muita diferença, mas é algo imoral, né? Tipo, você vê políticos recebendo muito enquanto a população está, né, passando muita necessidade, passando por problemas, enfim, é imoral. Então, assim, também nem compensaria eu falar assim, eu vou abrir mão do meu salário, porque acaba que chega no momento em que não vai fazer diferença, sabe? Você, por exemplo, um político fala assim, eu vou abrir mão do salário. Isso vai servir para ele mostrar, né, a moral dele, né, os valores dele, Uhum. mas não chega a fazer uma diferença no orçamento. Porém, eu acho imoral, sabe, ter um salário altíssimo desse, que são dos parlamentares, né, tanto a nível municipal, estadual e federal, né. Óbvio, eu ia tentar propor um projeto de lei para poder reduzir os salários, né, ou então para que congelasse, porque todo ano não, né, tipo, todo mandato, né, legislatura de 4 anos aumenta o salário. Eu ia tentar propor algo para que congelasse esse aumento, sabe? Porque mesmo que não seja algo muito grande que sobrasse lá na frente, mas, querendo ou não, é um dinheiro que poderia ser investido em pessoas, né? Na saúde, na educação, em habitação, enfim. E, e também, com certeza, esses auxílios, tudo que tem, eu acho assim, também é um abuso, sabe? Por parte da política, dos políticos, que as pessoas precisam se mobilizar contra isso, né? E os políticos, eles estão muito bem acomodados, né, em relação a isso. Na verdade, eles nem se importam, eles usam mesmo e eles querem se manter lá porque é fácil, sabe? E aí todo ano, toda eleição os caras têm que investir muito mais dinheiro e fazer mais rolo para poder se manter lá no poder, né? É porque, de certa forma, cara, essas benesses aí, elas abrem Uhum. precedentes para corrupção, né? Infelizmente. Sim, sim.
Na verdade, assim, a lógica um pouco de funcionário público, inclusive no caso político, juiz, enfim, ter um salário alto, né, desses cargos que são muito importantes para a sociedade, para decidir os futuros, os rumos da política, da sociedade. O salário alto é justamente para eles não se corromperem, né? Tipo, você já está recebendo o quê? Mais de 20 mil reais, então você não aceita. É meio que para você não aceitar mais nada, né? Já está tendo uma vida. Mas não, né? O cara chega lá, ele sempre quer mais um dinheiro, né? Porque quanto mais você tem, mais vai Quanto querer, mais você né? tem, mais vai querer, e mais você não vai querer perder aquilo, né? Os políticos não se contentam com o alto salário que já tem. O certo era, né? Porque, pô, você chega lá, você está recebendo o quê? Aqui, salário de deputado estadual aqui no Mato Grosso é 22 mil. Você, aí você chega lá, tá recebendo 22 mil, você ainda quer mais, sabe? E é sempre assim, né? E os caras cada vez quer mais. E aí é propina, é rolo, é maleta de dinheiro pra lá e pra cá, entendeu? E É aí não porque, de certa acaba. forma, o que acontece? Aquele negócio, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente gasta, mais a gente quer ter as É, coisas. O cara acaba utilizando esse dinheiro para ter um padrão de vida, ao uhum. invés de, Quer dar uma com- joia pra mulher, ao né? invés de compreender que aquele salário é referente a alguma função que ele tem, que é Sim, para prestar um serviço para a população. sim, pra ele se manter bem Não, ali pra poder executar da melhor exatamente. forma. Não para ele se enriquecer, se Sim, auto, exato. né, promover ali em alguma coisa. É um pouco complicado esse Perde, lance. querendo ou não, perde a consciência de classe, porque assim, digamos que um político que é pobre, né? Ele é eleito, né, pelo poder do povo, né, pela voz do povo, pela vontade popular. Aí o cara chega lá, ele começa a ganhar um salário muito bom, ele esquece que era pobre, né, e aí começa só a jogar pro lado de quem tem mais dinheiro, para poder ganhar mais dinheiro, para poder se manter no poder, e aí acaba toda aquela consciência de classe. Então meio que o sistema engole ele, né? Então você tem que o que eu falo assim, para mim no caso, né, que quero Uhum. ainda ser político é se cercar de pessoas que vão estar sempre cobrando você, sabe? É se cercar de pessoas que vai estar te incentivando a dar o seu melhor, sabe? Porque a pressão do que é errado é muito forte ali dentro. Eu falo isso porque em vários momentos já chegou oportunidades de eu querer, de eu querer não, de eu poder me corromper, sabe? Porque é algo muito assim na eleição, sabe? No momento da eleição é oferta para você apoiar tal candidato, para É um você canto da sereia lá, mas para você fazer dobradinha com o candidato, é quando a sereia, né? Você tem que saber tampar os ouvidos e seguir firme, sabe? Porque assim, o caminho mais fácil sempre vai ser o dinheiro, né? Na política, o caminho mais fácil sempre vai ser o dinheiro. Só que aí você perde a sua liberdade, você perde a sua independência para defender a população, você perde sua toda moral. a sua moral, né? Você perde, você abre mão dos seus valores, dos seus princípios. E aí quando um político ele perde tudo isso, ele para ele já não faz mais nem sentido tentar recuperar. Então aí ele já continua só, já perde. Entendeu? Então é isso, sabe? É sempre você tá à disposição da população, para você sentir na pele que a população está passando, para você não se sucumbir aquilo, sabe? O grande problema dos políticos hoje é que eles se afastam da população. E aí eles esquecem o que é estar numa fila do SUS, o que é não ter o que comer, sabe? E aí só usam isso no discurso para se reeleger, sabe? Então, um grande problema da política é isso, sabe? Esse afastamento dos políticos, né? Que eles fecham as portas do gabinete e não recebem mais do povo, né? Porque se recebesse, eles não estariam fazendo tanta festa com dinheiro público. Com certeza. E assim, cara, eu fico feliz por um certo ponto, porque, pelo que parece, a população está conseguindo ao mesmo tempo abrir os olhos para algumas coisas. Uhum, Que nem aqui mesmo no nosso estado, já teve uma porrada de gente que já não foi reeleita, uhum. né? Em outros estados, pelo que eu andei pesquisando, também. Então, tipo assim, mas é complicado, né? A gente tira uns e coloca outros que Cara, na só, verdade, só assim, por Deus, para mas. deputado estadual, muita gente foi reeleita. Uhum, Para federal, muita gente saiu, né? Para federal, ó, quem se reelegeu foi o Beto Pereira, o Geraldo Rezende, o Dagoberto. Aí 5 novos entraram, né? Camila uhum. Jara, Polon, o gordinho do Bolsonaro lá. E a Luz Ovando se reelegeu também. Metade foi reeleita, metade renovou. Mas Renovou o quadro. para deputado estadual, muita gente foi reeleita, sabe? E com mais votos do que a primeira vez que se candidataram. Uhum. E aí a gente vê que claramente tem, né, assim, coisas erradas acontecendo, né? Porque os caras vieram com muito mais votos do que nas últimas eleições, sabe? Então, assim, eles vão sempre tentando se manter.
né, no poder, e aí acaba que não oxigena, né? A gente tem um deputado estadual aí que já tá com 50, vai ser 50 anos de mandato, né? Nem de idade, é de mandato, né? Porque o cara já tá desde quando o estado era Mato Grosso, né? Que é recordista, não sei se você conhece. Você sabe quem é? O deputado estadual? É, Uhum. então, esse cara, ele já tá aí desde quando o estado era Mato Grosso, né? O cara ele já foi governador interino, né? Quando o governador sai do negócio, aí o presidente da Assembleia assume. Ele já foi presidente da Assembleia 6 vezes e mais uma vez esse ano se reelegeu, né? Deputado estadual. Ele é recordista nisso. E a gente vê É o cara que que ficou mais tempo, basicamente, é, como deputado. na história do Brasil, ele foi um dos Uhum. caras que mais bateu recorde de deputado estadual. E a gente vê assim que, cara, como que isso vai fazer a diferença na vida das pessoas? Né? Não dá para fazer diferente com os mesmos, Uhum. né? Porque os problemas sempre vão ser os mesmos, né? E as soluções que vão sempre buscar vão ser as mesmas, né? Soluções que não dão certo. Então a gente vê que essas pessoas, assim, eles não contribuem nem porque é de melhor, pelo contrário, eles contribuem porque é de pior no nosso estado, né? E deixa eu te perguntar, já que você falou que você é novo, não tem muito apoio de empresário, essas coisas. Como que foi para você levantar os recursos para poder se candidatar? Né? Porque com certeza foi árduo o negócio, né? Você tem que Uhum. trabalhar, levantar um dinheirinho. É claro que tem a questão do partido, tem o orçamento que vai para os partidos para poder apoiar os candidatos, né? Vai um valorzinho. Quanto que gasta mais ou menos assim um candidato a deputado? Como que é o valor? Como que me explica essa situação? Porque é um assunto interessante. Eu acho que Uhum. vale a pena até para a população saber também de onde vem esse dinheiro, como que faz, se é cada um por conta, como é que é? Então, tem o fundo eleitoral, né, que é esse valor vem dos recursos públicos, Sim. né, para poder fazer as campanhas eleitorais, né, e aí tem que ser tudo declarado, certinho e tal. No meu caso, eu tive duas fontes de recursos, né, que foi a de doação, né, que com a de doação e do fundo eleitoral, né, do partido, que também não foi muita coisa, uma vez que são sempre os caras mais grandes dos partidos que recebem, né, Uhum. as maiores partes, fatias, né. E eu falo assim, que em relação ao fundo eleitoral, eu acho ele necessário, né, porque não é o ideal, né? Uma vez que, pô, gasta dinheiro público para fazer campanha. Mas ao mesmo tempo, se não tem só que campanha gasta dinheiro, né? Campanha para você gastar combustível, material impresso, chegar nas pessoas, até hoje com impulsionamento na mídia, né? Para você pagar uma equipe para trabalhar para você, para poder chegar nas pessoas, você gasta um dinheiro. Só esse lance de material impresso que ainda tem uma resistência, porque, Uhum. dando uma de Toguro, em 2022, o ano da tecnologia, tem que Sim. usar papel, cara, Uhum. ainda, sendo É que... que eu digo, sim, que isso é algo tradicional, né, dos Uhum. gastos. E aí a gente tem que entender que como tem esses gastos, existem duas formas então dos candidatos terem acesso ao dinheiro. Ou do fundo eleitoral, que é um dinheiro do povo, né, e que as pessoas têm, e o político ele tem que comprovar isso pro povo, né, declarando tudo certinho. A gente sabe que infelizmente tem rolo ainda, mas assim, Muito rolo, né? a ideia é essa. Ou então vem de financiamento privado, só privado, né? Que aí, e aí entra a questão de que quem vai ter maior dinheiro vai poder bancar as maiores campanhas, né? E aí acaba que a política fica concentrada na mão de quem tem dinheiro só, né? Então, assim, eu acho que a questão do fundo eleitoral é um preço a se pagar para a gente ter uma democracia um pouco mais representativa. Uhum. Porque se fosse só financiamento privado, só quem tem muito dinheiro teria condições de fazer uma campanha, né? E campanhas milionárias, né? Então aí acaba que gera mais desigualdade, né? Sem Então, falar da assim, troca de favores, né? Que você daí da, queria da virar troca de brother de favores, empresário. sim, sim. E também dos candidatos que já são ricos, né? Naturalmente. Então, assim, é um preço que se paga, né? Para poder ter uma democracia mais representativa, uma vez que no sistema capitalista tudo gira em torno do dinheiro, né? Sim. Então, assim, hoje tem várias regras eleitorais, que você só pode doar, que só pessoa física pode doar para você, né? Não pode mais empresa doar. E tem um limite, né? Que é R$ 1.000 por dia, né? Então, assim, Uma forma de tentar, pelo menos, controlar a possibilidade de corrupção ali, você diz como, aonde? não sendo PJ, e sim... Sim, com certeza, porque se você recebe. Porque assim, se você. Quando você recebe da empresa, né, você está contratando aquela. Você vai ser uma troca de favor na hora.
né? Naquele momento já é uma troca de favor. E outra, E a gente vê muito isso, hein? sim. E aí, agora, quando você também tem na questão de ser pessoa física, você identifica quem está doando e quem está recebendo, Uhum. sabe? Então, isso há uma transparência maior para a população entender quem são as pessoas envolvidas ali na situação, né? Porque atrás de uma PJ pode ter vários sócios, várias pessoas, Uhum. vários patrimônios pessoais, né? Até Então, nomes falsos tem, né, cara, às é, vezes. então, assim, uma candidatura, por exemplo, a minha, no meu caso, custou R$ 50.000, né? E para rodar o estado inteiro, isso é muito pouco, né? Que foi o que eu recebi no meu partido, né? Está no Divulga Cand, né? No Divulga Candidatura, que tá lá Fora um todo... salário que você tem, pelo menos, ali pra poder. Não, Um não tem período de. salário, Você não tem salário? não. É só isso, e aí foi as doaçõezinhas que a gente foi recebendo. Por quê? A gente tem... a nossa campanha foi uma campanha da doação, né? Não uma campanha do milhão, né? Eu prefiro mil vezes receber R$ 10 de 100 pessoas, né, do que receber, tipo, R$ 1.000 de uma empresa que depois vai me cobrar, sabe? Então, assim, nesse sentido, a gente tem que construir algo mais transparente para as pessoas, né, nessa questão de arrecadação. Porque a campanha tem gasto, e é muito gasto, sabe? E a gente vê que quando a gente tem pouco recurso, jovem, sabe? Gastando sola de sapato, com a força da equipe ali, que também está acreditando que vai dar certo, a gente se depara com outros candidatos gastando dinheiro não declarado, sabe? A rodo. Muito dinheiro, a gente fica desacreditado, sabe? Mas Dá um a gente desânimo, né? dá um desânimo, porque os caras gastam muito, tipo, questão assim de milhões, sabe? Para um cargo de deputado estadual, os caras molham a mão de muita gente. E aí, por exemplo, teve um candidato aí que ele gastou mais de 1 milhão e ele teve 9 mil votos, né? Ou seja, cada voto custou ali R$ 900. Não se candidatou, basicamente, né? Não se elegeu. Não se candidatou. Não E se aí, reelegeu, não se exatamente. elegeu, não se elegeu. No meu caso, os meus votos custaram, se for pegar o valor e quantos que eu tive de voto, que foi uma votação expressiva, né? Quase 4 mil. Os nossos votos custaram ali em torno de 20 e poucos reais, sabe? Tipo, se for dividir, né? Como se cada voto valesse alguma coisa em relação aos gastos que a gente teve. Então, tem Até que foi como bem, tem. sim, sim, Foi bem até. tem como fazer política com pouco recurso, sabe? Se você se empenha, se você conversa com as pessoas, se você cria uma rede de apoio de mobilizadores, né? Para você poder baratear a sua campanha. Mas a gente vê que na realidade os caras gastam muito dinheiro, sabe? Muito dinheiro mesmo. E aí dá um desânimo, né? De ver esses caras dando dinheiro depois de uma reunião, né? Vai dando R$ 100 para cada um, sabe? É, enfim, é uma situação assim que é bem deplorável, sabe? Embora a gente, tipo assim, o brasileiro fosse esperto nesse quesito, que nem dá pra pegar o dinheiro e simplesmente não voltar na pessoa. Uhum, Eu faria isso, sabe? sim. Ah, fui numa reunião, que me dá dinheiro, beleza, eu pego, mas não vou Uhum. garantir que eu vou voltar em você. Você que perdeu. O que eu falo assim para as pessoas, quando às vezes as pessoas vêm pedir dinheiro durante a campanha, eu falava, ó, eu não faço esse tipo de política, porque o político que te dá dinheiro para comprar seu voto, depois que você for cobrar ele não deve mais nada a você porque ele comprou seu voto, entendeu? Ó, já comprei aqui, não te devo mais nada, né? Então, quando eu sempre falo para as pessoas isso, não venda seu voto. É claro que a gente não pode também colocar as pessoas no mesmo patamar. Uma pessoa que está passando fome, passando necessidade, o político vai lá oferecer R$ 100 para ela precisa daquele dinheiro, sabe? E é o que eu falo, tipo, então pega, se você achar, você acha que você não vai pesar na sua consciência, sei lá, pega, mas não vota nesse cara, entendeu? Você tá passando fome, passando necessidade, e denuncia esse cara também. Aí dá pra denunciar de maneira anônima, eu sempre falo. Se você tá passando necessidade, os caras estão te oferecendo, pega. Só que denuncia esse cara também, entendeu? Só que também pode dar merda pra pessoa, né? Então, Ela pode também interessante. ser por receber o dinheiro, né? Então, assim, é uma situação muito complicada, né, no Brasil. O Brasil é um país muito desigual, então tudo que envolve dinheiro sempre vai fortalecer quem tem mais, né? Então, é muito complicado isso. Até porque esse tipo de situação, ela
Acho que ela pode expor algumas coisas, né? Pode ser tanto a pessoa que recebe quanto a pessoa que oferece. Uhum, Né? Da pessoa que recebe pode ser a questão de caráter, né? Dela gostar de se aproveitar, ou também, como você mesmo pontuou, né, cara? Às vezes a pessoa ela tá na merda, uhum. ela precisa e ela encontra naquele político, naquele momento, uma salvaçãozinha, né, para aquele momento dela, uma cesta básica, um dinheiro, etc. Mas como bem pontuado, beleza, ajudou, digamos assim, mas não volta nesse cara, Uhum. né? E também quem faz esse tipo de política, cara, eu acho que assim, é complicado, porque de certa forma a pessoa ela pode até se corromper, cara, mas o corruptor é o mais sem vergonha, Sim, sim. no caso. Que é o cara se aproveitar da vulnerabilidade da pessoa É, e ele não tá fazendo isso por um ato sim, de bondade, né? Ele tá fazendo isso pensando no voto favorável a ele para depois ele exato. mamar na teta do Estado, né? Quando for eleito. E a gente vê que é justamente esse sistema de botar as pessoas na pobreza, na miséria, que favorece esses políticos, né? Porque a partir do momento que toda eleição, os caras, eles têm dinheiro para poder dar para as pessoas para comprar voto, né? O que que eles querem? Eles querem que as pessoas continuem na miséria, A né? manutenção da pobreza é uma coisa, é um É, negócio muito, como é que eu posso falar? Que dá lucro no Brasil, né, cara? infelizmente. E a gente precisa, e como que a gente combate isso, né? É garantindo acesso das Um pessoas. negócio rentável, digamos assim. A gente tem que garantir acesso, democratizar, né, os serviços básicos, né, de saúde, de educação, buscar uma geração de emprego para que as pessoas elas não precisem se submeter a essas coisas, né, para que Uhum. elas possam escolher de fato seus representantes, né? E quando a gente vê as situações, parece até que é utópico sonhar com Uhum. isso, né? Mas a gente tem que continuar na luta sempre. Infelizmente. Enfim, mas a situação do Brasil hoje está cada vez mais difícil, né? Se fosse só isso também, né? A gente teve no debate presidencial aquele Padre, a Soraya, né? Personagens assim que a gente não sabe como que chegou lá, né? Para disputar a eleição. Mas, enfim. Engraçado, porque essa situação, cara, ela. Aquela corrupçãozinha pequena na sua candidatura, ela pode refletir depois na sua candidatura, né? Uhum, Quando você é eleito. Nem, por exemplo, a situação política hoje está muito mais embaçada, né, cara? A gente vive a questão da corrupção, é a polarização que a gente está vivendo, né? Isso de alguma forma reflete diretamente nessa situação, cara. uhum. Que nem como que você está enxergando no momento político? Eu acredito que a gente está num momento bem tenso, né, cara? Como eu falei, polarização, e tudo mais, tá todo mundo com os ânimos aflorados agora, tá muito tenso. O que você acha que pode ser daqui pra frente, independente de quem ganhar, sendo o Lula ou o Bolsonaro? Como que vai ser esse congresso exatamente? Eu digo assim, em relação ao povo, eu acho que a gente vai sair perdendo nessas eleições. Sim, Porque, assim, está um debate muito raso, um debate muito personalíssimo entre Lula e Bolsonaro, né? focado na figura, né? Na figura, sem discutir ideias, né? Tá, vamos só eleger o Lula, vamos só eleger o Bolsonaro, e aí? Fazer o quê, né? As pessoas não estão discutindo isso. E as pessoas estão passando por problemas extremamente complexos que não é com soluções simples que vai se resolver. Problemas complexos tem que ter muito estudo, muita gente técnica, muita gente preparada para isso. É, e infelizmente a nossa política que tem hoje aí, ela não está pronta para lidar com isso, uma vez que ela só bota as mesmas pessoas nos mesmos cargos, né, para dirigir os mesmos problemas e aí nunca soluciona. Enfim, e agora a gente está passando por um momento mais difícil ainda, em que as pessoas estão extremamente divididas, né? Eu não falo polarizado, porque polarizados são polos, né, diferentes, né, como se fosse é, um defende um modelo econômico, outro defende um modelo diferente econômico. Não, o que a gente tem hoje aí é um presidente que é fascista, né, com ideias fascistas, é um presidente que durante a pandemia fez de tudo para negar a ciência, atrasar a vacina, um presidente que cortou investimentos na educação, né, que no momento que mais a gente está em crise, aí nesse momento que tem que investir em educação, porque a gente está tendo uma defasagem enorme nas escolas, universidades, com os alunos, né? Ele cortou verbas do programa de saúde mental e depois veio falar que se as pessoas ficassem em casa ia ter problemas de saúde mental, né, depressão, enfim. E depois ele falou que ele avisou, mas antes disso ele já tinha cortado verba de programa de saúde mental, então ele não se preocupava com isso.
Enfim, e tantas outras coisas que ele fez e fala, né? Então, assim, toda a crise institucional entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário, né, que está tendo, e então isso demonstra que ele não é democrático, né? Então a gente tem de um lado um presidente que é mais do campo da esquerda, né, progressista, que é o Lula, mas está no campo da democracia, né? A gente teve adversários no primeiro turno que eram à direita, né, mas estavam no campo da democracia, como a Simone Tebet, como a Soraya, enfim. O Dávila também. Até como o Dávila, que embora ele seja muito privatista, mas ele ainda assim é do campo da democracia, ali de dialogar com os diferentes, né? E o Bolsonaro, eu vejo que ele está fora do campo, desse campo, porque ele puxou tanto para a direita que até pessoas que sempre estiveram contra o PT, como a Simone Tebet, por exemplo, a Simone Tebet, ela é do grupo Muda Senado, né? Que é um grupo que é mais aliado ao Sérgio Moro, ali, né, no combate à corrupção, que é mais à direita. A Simone Tebet, por exemplo, que ela sempre se posicionou contra o PT, votou no Bolsonaro em 2018, com tudo que aconteceu na presidência nesses últimos 4 anos, ela não conseguiu estar ao lado do lado do adversário ao PT, porque é o Bolsonaro. O Bolsonaro puxou tanto para a direita que a gente viu ele perdendo apoios como MBL, sabe, que foram sempre antipetistas, foram perdendo grandes apoios assim nacionais, né? Do próprio partido ele perdeu apoio porque o cara brigava com todo mundo, sabe? Não tem papo na língua, o cara não sabe dialogar, não sabe respeitar as diferenças, tem que concordar com ele, o cara negava a ciência. Algo assim que para a humanidade já é concluído que vacina é a melhor maneira da gente evitar doenças, né? Prevenir doenças, né, causadas por vírus. E aí chega na pandemia e o cara nega tudo isso, sabe? Sem nenhum fundamento científico, sem nenhuma formação científica que ele tinha. Enfim, então tudo isso a gente vê que o Brasil não está polarizado, está dividido, Sim. né? Mas, e aí e do outro lado a gente tem uma opção que também tem muita rejeição, que é o Lula, né? Que teve muitos problemas no seu governo, né? E que também é forte, porque as pessoas são gratas pelo que ele fez no governo, né? Querendo ou não, as pessoas tiveram acesso, condição melhores de vida, né? Tem muitas divergências em relação a isso, tem muitas Os divergências. métodos, né? Que Os consegui. métodos que ele conseguiu fazer isso, mas as pessoas são gratas e isso é legítimo. E está dentro da democracia, né? As pessoas querem isso de volta. Só que tem muita rejeição também, né? E foi a rejeição que o Bolsonaro usou para crescer, né? Então, assim, as pessoas não debatem mais ideias e projetos, mas debatem pessoas. E isso, infelizmente, vai fazer com que, passando essas eleições, independente do resultado, as pessoas não vão conversar mais, não vão, assim, conseguir falar de política sem brigar, sabe? E isso para poder manter projetos de poder. É uma coisa assim que o Brasil ele passa, e não é de agora, é esse culto à figura, né, cara? Uhum. Você idolatrar a pessoa por quem, que nem, por exemplo, tem uma idolatria muito forte, cara, entre os seguidores do Bolsonaro com ele, mas também tem petistas em relação ao Lula, sabe? Aham, Tipo, o pessoal não pesa aqui na balança os feitos, é pela figura da aham. pessoa em si, né? Mas assim, você acha que esse Congresso agora que foi eleito vai ser mais favorável a algum? Com certeza, né? Vai ser favorável a algum, mas como que você enxerga que pode ser daqui pra frente? Por exemplo, o que eu ando vendo nas, Uhum. digamos assim, nas matérias, nas reportagens, é que assim, o Lula se ganhar pode ter muita resistência em relação ao Senado, porque em peso, né, Uhum. entrou agora, digamos assim, foram eleitos parlamentares que são muito mais ligados ao Bolsonaro, Sim. né? A maioria do PL. Isso. Como também, se o Bolsonaro ganhar, tem parte do Congresso ali que se renovou, Uhum. que pode oferecer resistência a ele Uhum. também, né? Então, o que será que pode ser da nossa política daqui pra frente, né? Então, o que eu vejo é ambos vão ter dificuldade, mas quem mais vai ter vai ser o Lula, se ele for eleito. Porque, mas ao mesmo tempo, ó, o partido que mais fez a bancada lá foi o PL, que é o partido do Bolsonaro. Mas é um partido historicamente de centrão, né? Um partido em que os deputados ou tentam comprar o presidente ou se vendem, né? Ou faz as duas coisas, né? Então, assim, chegando lá, o Lula chegando lá, se ele for eleito, ele vai conseguir
tentar ter essa governabilidade da maneira que ele já teve e que o Bolsonaro também teve agora, tentou ter, né? Que dava para ter sido melhor, porque ele tinha muito apoio, mas ainda assim o cara brigou com todo mundo. Mas assim, eu acredito que quem mais vai ter resistência vai ser o Lula, uma vez que não é nem pela maioria ser do Bolsonaro, né? Ser a bancada do PL, mas pelo como se comporta essas casas do Legislativo, né? A Câmara dos Deputados, eles vão mais assim com a onda, né? Se for um governo Lula, muitos vão tentar se apoiar no governo para poder ter acesso ao que o executivo pode ajudar eles ali, né? Se for o Bolsonaro, a Câmara dos Deputados eles vão conseguir passar muitas coisas, né? Agora o Senado ele sempre teve muita resistência, porque os caras eles têm 8 anos de mandato, né? Então eles muitas vezes eles não ficam se preocupando apenas com a reeleição deles, né? Porque na próxima eleição vai ter mais 4 anos para eles ficarem lá, né? Embora na próxima eleição vai se renovar dois senadores de cada estado. Mas no Senado sempre vai ter uma resistência maior, entendeu? Ainda mais agora com a bancada do PL, que acho que de 11 ou 12 deputados, senadores, né, do PL. Então, assim, mas é aquela história, né? O centrão é centrão e muita gente que, se o Lula for eleito ali na Câmara dos Deputados, vai ser base dele também, sabe? Vai chegar ali, vai mudar. Igual muita gente que era base do Lula antigamente, quando entrou o Bolsonaro, também virou base do Bolsonaro, Uhum. né? Então, a política do Brasil, ela infelizmente é muito fisiológica ainda, né? Mas é isso, né? A política é isso. A gente precisa, querendo ou não, precisa desse sistema de freio e contrapesos, né? Que faz com que, quando o Bolsonaro fala assim, ai, não estão me deixando governar, né? Não é que não estão deixando governar ele, né? O sistema, ele é para funcionar dessa forma, sabe? Quando o presidente quer fazer alguma coisa que o Congresso não concorda, ele segura, entendeu? Quando o Congresso quer fazer alguma coisa que o presidente não concorda, que é atribuição do presidente, o presidente segura, entendeu? E é assim que funciona a democracia, né? Esse sistema, esse velho e bom sistema de freios contra pesos, né, do Montesquieu. Foi uma coisa que aconteceu muito forte com a Dilma também, né? Na época dela. Sim, sim. É claro que existem muitas interferências, né? Interferências econômicas, do capital, né? Mas as coisas vão se montando dessa forma, né? O PT também fez uma bancada enorme agora, se não me engano, 80 deputados federais, né? Fez muito. O pessoal também dobrou a bancada, né? O PDT, infelizmente, diminuiu, né? Mas a gente está nessa luta de fazer políticas mais progressistas. E falando em progressismo, cara, tem uma visão um tanto, não sei como eu posso falar a palavra, ser distorcida, alguma coisa assim em relação ao progressismo. Como que você enxerga exatamente o progressismo? Porque, assim, é claro, dentro do campo dos campos ideológicos tem vários, que nem a esquerda não é hegemônica, a direita não é hegemônica, tanto que existe a direita bolsonarista, tanto que tem Uhum, a direita que é, tipo assim, é o pessoal do Partido Novo, tudo mais, gente que não se enxerga no Bolsonaro, né? uhum, Tanto que tem a divisão. E a própria esquerda ela não é hegemônica, né? uhum. Tem aquela esquerda liberal, tem a esquerda que a gente chama de esquerda cirandeira, né? É. Tem a esquerda desenvolvimentista, que eu acredito que seja o espectro mais voltado para o PDT, né, no caso. O que que você considera exatamente como esquerda progressista? Você vê mais nessa parte do desenvolvimento do que essa progressista meio teoria da conspiração que estão sendo feita por aí? Então, o que eu penso desse campo progressista, né? O que eu falo de progressismo é das pessoas entenderem que o Estado ele tem a responsabilidade, o dever de cumprir com o seu papel social, Sim. sabe? Desde da questão econômica até a questão das questões sociais, né, de costumes, enfim, essas pautas. O que eu vejo hoje, o quadro do Brasil, da sociedade brasileira, né? E como a política lida com isso. O Brasil, ele tem a sua população, em sua maioria, o que eu acredito, que a maioria da população, ela, na questão de quem tem que fazer, servir, questão de educação, saúde,
assistência social, moradia, enfim, ela é mais progressista. Quando você pergunta para alguém de quem é a responsabilidade, de quem é a responsabilidade de entregar a educação de qualidade, de entregar uma saúde de qualidade, o povo fala que é dos políticos, que é do governo, que é do da Estado. prefeitura, que é do Estado, né? Agora, como que a política lida com isso? Os políticos, né? Todo ano de eleição, vai lá, os políticos mais conservadores, né? Eles, mais da direita, eles tendem a sempre pautar essas questões dos costumes, das tradições, da religião, para poder pegar essa população do Brasil, que em sua maioria é cristã, é pentecostal, que é católica, e jogar tudo pro lado da direita, falando que a esquerda ela é contra todos esses valores, Uhum. né? Então, assim, eu vejo que a maioria da população ela tem uma visão progressista em relação ao Estado, mas na questão de pautas e costumes, né, que inclusive hoje, nesse segundo turno está sendo muito pautado É isso. porque existe um olhar de que o progressismo ele vai contra a moral Uhum. conservadora cristã, sendo que, Sendo que não. no caso, esse progressismo que você está falando, o Estado assume um papel de desenvolvimento pro Uhum. país, né? As coisas que têm que ser Sim, feitas, sim. basicamente. É, o, o, as pessoas hoje confundem muito, né, a questão de, por exemplo, sei lá, a questão do aborto, Uhum. né? Sempre falam da questão do aborto, porque isso é algo que fere o valor da vida, né? Fere o valor da vida para as pessoas que são mais cristãs, né? Para as pessoas que têm uma visão mais conservadora nessa questão de pautas e costumes. E isso faz com e quem que aproveita disso, né? A direita, né? Pega e joga tudo para aquele lado. E aí acaba que a esquerda, né, o campo progressista, fica distante das pessoas mais religiosas, fica mais distante da igreja, né? Fica mais distante do povo, inclusive, né? Então isso tudo é meio que uma tática, assim, de controle social, né? Do discurso, das narrativas. E o que eu vejo que o progressismo hoje no Brasil, é a visão, assim, mais sensata a partir do momento em que nós temos um país extremamente desigual, um país em que tem uma divisão de riquezas extremamente bizarra, né? Uma vez que se concentra muito na mão de poucos, né? E que a gente precisa, sim, de um Estado mais atuante nessa redistribuição de riqueza. É claro, com limites, né? O Estado também não pode se usurpar de setores que às vezes até só o mercado consegue suprir essa necessidade, né? Mas a gente tem que entender que sem um planejamento estatal, nenhum país que é subdesenvolvido ele consegue se desenvolver, porque isso é uma lógica básica de mercado, né? Nenhum país desenvolvido dessas potências imperialistas como os Estados Unidos ou a China ou até países da Europa vai permitir com que o país se desenvolva com a sua riqueza, sabe? Não o Brasil não vai se desenvolver com multinacionais de outro país, sabe? O Brasil ele vai se desenvolver a partir do momento em que nós tivermos empresas, seja públicas ou privadas, nacionais, que se empenham em desenvolver as nossas próprias tecnologias, a nossa própria ciência e também a garantia de uma vida digna mais aos trabalhadores, né, do Brasil. É interessante você trazer esse tipo de abordagem, porque o que acontece? Pelo que eu vejo, o que a esquerda é conhecido ultimamente, né, tem sido isso. Aquela Uhum, esquerda, como nós falamos, cirandeira, né, uhum, só pega pauta identitária ou pautas que não são prioritárias para o país. Eu acho assim, que todo tipo de debate é bem-vindo, cara, sim. sabe? Pode falar sobre, vamos conversar sobre debater sobre aborto, debater sobre legalização das drogas, isso e aquilo. O conteúdo que vai ser são outros 500, mas dá para trazer a discussão, Uhum, né? Só que assim, aquele negócio que me irrita muito é quando dão prioridade para coisas que não são prioridades. Que nem, uhum, por exemplo, aborto não é uma coisa que vai colocar comida na mesa dos brasileiros, não uhum, vai gerar emprego. sim. Então, esse tipo de prioridade que eu vejo tanto numa esquerda cirandeira quanto numa direita histérica, sabe? É priorizar pautas que não são importantes, sabe? Pô, prioriza o seguinte, a economia, o desenvolvimento do país, pode ser de direita, pode ser de esquerda, mas prioriza o que realmente é para agora, para Uhum. melhorar a vida da população, sabe?
Então, eu acho que talvez a esquerda ela se perde um pouquinho, pelo menos nos agentes que mais estão representando ela, né, mesmo sendo não sendo hegemônica, né, nas pautas que eles estão colocando como prioridades, né? Uhum. E às vezes não é. Eu tô vendo aqui que a pauta prioritária, por exemplo, de partidos como o PDT, né, o desenvolvimento, o progresso, nessa parte dos trabalhadores e tudo mais, não é essa questão de pauta moral, né? Uhum. Pelo menos. Eu penso assim, que a gente tem que conciliar ambas as pautas, né? Uhum, Eu acho assim, que é urgente essas questões das pautas que se dizem identitárias, né? Eu acho assim, que falar da questão do racismo, a questão da LGBTfobia, do machismo, é extremamente a gente pautar. Só que a gente nunca pode deixar de lado a questão da exploração dos trabalhadores, da precarização dos direitos trabalhistas, a questão também da economia, né? Eu acho assim que a gente tem que tratar isso de maneira transversal, né? Que se diz. tipo assim, uma pauta complementar, digamos assim, vamos Não dizer. uma pauta que é inerente às pautas dos trabalhadores. Sim, Porque a partir do momento que a gente vai falar de desemprego, vai falar de miséria, vai falar de fome, vai falar de desenvolvimento, sempre que isso encosta em. Isso se encontra e se converge com as questões da população LGBT+, a questão das mulheres, a questão dos negros, a questão das pessoas com deficiências, dos indígenas, não acontece da mesma forma com aquelas pessoas que são privilegiadas por serem brancas, enfim, cis, heterossexuais, enfim. Então, o que eu digo? Tá, vamos falar de desemprego? Vamos falar de desemprego, que é algo urgente, algo necessário para se falar. Mas a gente também pode falar de desemprego de toda a população e falar do desemprego voltado para a população LGBT+. sim. Falar de desemprego e pautar a questão racial, a questão da luta antirracista. Falar de desemprego e a questão das mulheres, entendeu? Vamos falar de fome? Vamos. Quem são as pessoas que mais passam fome, né? A gente vê que as pessoas que mais passam fome são a população negra, né? Que tem menos acesso à soberania alimentar e segurança alimentar. Então, quando a gente vai falar dessas questões que são urgentes e que são temas sérios, né? Que a gente vê que tem, a gente vê que quando a gente pauta essas questões que a esquerda a esquerda que diz que é identitária, né? Ou então que eu não falo que é identitária, eu falo que é setoriais, né? Que são setores da sociedade, né? Grupos, nichos, enfim. Quando a gente pega essas questões de desigualdade, essas questões elas se acentuam e pioram quando tem essas convergências, né, de população LGBT+, população das mulheres, dos negros, enfim. Então eu acho assim que a esquerda ela às vezes não é que ela está pautando mais essas questões identitárias, entre aspas. Eu acho que a esquerda às vezes ela só está deixando às vezes de lado essa questão do trabalhador, sabe? Da classe trabalhadora. Então, acho que tem que saber convergir ambas as pautas, sabe? E não excluir nem falar menos de uma ou mais de outra, sabe? Eu acho que tem que falar no geral. Até porque, por exemplo, eu sou gay, né? Então, a minha bandeira é LGBT+. Então, sempre quando eu falar de desemprego, eu vou falar para a população no geral, mas eu também vou falar para a população LGBT+, né? Que é uma vivência minha. Né? Mas eu também tenho que falar para as mulheres, eu também tenho que falar isso para os negros, porque as mulheres recebem menos salários, as mulheres deixam de ser empregadas porque engravidam, né? As mulheres, elas têm todas essas questões, as mulheres sofrem muito mais assédio no trabalho do que os homens. Enfim, então todas essas questões a gente precisa pautar convergindo, sabe? Mas é, é sempre saber, sabe? Dinamizar, controlar, equilibrar todas essas pautas. Até porque, assim, uma base de uma esquerda raiz é justamente a questão do trabalhador, né, cara? Uhum, Então, vamos falar o seguinte, tem uma página aí que eu gosto, uhum. que é Empreendedor Nem a Gente, né? Você deve conhecer. Empreendedor? Nem a Gente. Ah, tá. Mas, assim, é uma página que eu, pelo que eu vejo de esquerda também, né? Uhum, Mas eu já vi, por exemplo, bolsas, o pessoal ficar bravo, que nem, por exemplo, de gente do público LGBT adorar uma campanha publicitária, né, de uma uhum, empresa, porque, assim, vamos falar a verdade, empresa quer lucro, uhum, né? E recentemente, né, as empresas descobriram que gays também uhum. usam os produtos delas. O Então, famoso Pink Money. exatamente, Pink Money. Então, que nem, por exemplo, tem fast food aí fazendo propaganda de gay. Por quê?
gay consome, Aham, né? É o público deles também, faz parte, aham, né? Só que assim, o que que adianta fazer, por exemplo, uma baita propaganda, né, para o público LGBT, sendo que tem pessoas LGBT que trabalham lá e que, como trabalhadores, são destratadas, aham. né? Então, assim, eu vejo que há um embate nisso daí, né? Sim, sim. Entre, pelo menos, grupos da esquerda, uns que acham bonito, acham legal a representatividade, só Uhum, que outros que olham um pouquinho mais profundamente como que está sendo essa uhum. Na prática. representatividade na prática, na verdade. Uhum. Tipo assim, é só como é que eu posso falar? Marketing. Um marketing, uma Uhum. cortina de fumaça, digamos assim. É, o que eu penso assim, todo mês de junho, né? Sempre vem as empresas fazendo propaganda para poder conseguir o dinheiro da gente. É, e aí no resto do ano não fala mais essa pauta, né? Tipo, foda-se vocês. É, exatamente. E aí a gente tem que ter a consciência de que, essas empresas, elas realmente são comprometidas com a gente. Porque quando fala de pauta LGBT e questão de mercado, a gente tem que ver se essas empresas ou se essas prefeituras, né, que também tem muita prefeitura, governadoria, enfim, que sempre faz propaganda, né? Tudo que envolve alguma forma de algum capital, ou capital político, ou capital econômico, ou financeiro, enfim, sempre usa dessas pautas para poder conseguir lucrar, né? Se na prática realmente está aplicando aquilo que defende. No caso das empresas, será que essas empresas elas estão contratando pessoas trans? Né? Elas estão preparando seus funcionários para receber os seus clientes que são LGBT+. Eles estão preparando as empresas para, num caso ali de injustiça, de ataque preconceituoso, homotransfóbico, os funcionários saberem lidar com aquela situação, saberem como denunciar aquilo. Então a gente tem que sempre ver se aquela empresa ela realmente está fazendo isso na prática, se não é só naquele momento, né? Sendo que às Então, vezes até dentro da empresa tem esses casos, né? não, sim, até dentro da empresa. Né? E aí chega lá, eu lembro que na época desse ano tinha vários assim memes assim da galera, tipo assim, mês de junho, a patroa lá, amo os gays, povo animado. Aí passa o mês de junho, já tá tipo escravizando e xingando todo mundo de viado, enfim. Mas é isso, né? A gente tem que saber filtrar, né? O que está acontecendo aí, que essas empresas, se elas realmente são comprometidas com a pauta ou não. Porque o que é se comprometer com uma bandeira? Se comprometer com uma bandeira ou com uma pauta é quando, num momento de injustiça, você toma lado, né? Não só no momento que favorece você, né? Por exemplo, na campanha, eu vi muitos políticos aí postando bandeirinha LGBT e tal, mas aí, quando há uma situação de justiça, não se posiciona, sabe? Então, assim, levantar a bandeira é você tomar lado. Porque a partir do momento que você toma lado, você briga com o outro lado, né? A partir do momento que eu me assumo enquanto gay e que eu levanto essa bandeira do movimento LGBT, né? Pessoas preconceituosas não vão votar em mim, né? Pessoas homofóbicas não vão votar em mim. Pessoas homofóbicas vão fazer, na verdade, campanha contra mim, né? Então, isso é tomar bandeira, sabe? É você se posicionar e você acaba, querendo ou não, renunciando o apoio do outro lado que tá ali. Tipo assim, a pessoa não quer nem saber das suas propostas, né? Mesmo Sim. que sejam propostas para educação, Uhum, juventude e tudo mais, mas só pelo fato de você ser gay, então uhum, já não exatamente. votam em você. Sim. E aí sempre vão colocar isso na frente de tudo, né? De qualquer debate. É, No campo moral, digamos assim, o que que o público LGBT mais enfrenta uhum. exatamente com as pessoas? Na política, você diz? Pode ser na política ou na sociedade, digamos assim, mas Sim. na política, né? Que a gente está Na política discutindo esse hoje, tema. na política hoje a gente vê muito aquela discussão rasa e desfundamentada que é a ideologia de gênero, né? Uhum. Como se existisse... por que as pessoas falam ideologia de gênero, né? As pessoas falam ideologia de gênero porque hoje no Brasil tem essa ideia de que tudo é ideológico, né? Tudo que você faz é ideológico, tudo que você queira ter um acesso à mente das pessoas, à narrativa que as pessoas vão defender, é ideológico. Então as pessoas falam ideologia de gênero, como se a gente estivesse implantando uma ideologia nas escolas a ponto de mudar a sexualidade das crianças, né? Como Convencê-los. convencer elas de mudar de sexo, mudar de gênero, mudar de sexualidade, sendo que não, cada um nasce de um jeito e você não vai mudar por influência de ninguém, né? E aí a gente enfrenta muito essa questão da ideologia de gênero.
né? Dessa briga que é totalmente, não tem fundamento, né? Uma vez que se você nasce LGBT, se você nasce gay, né? Você não vai ser, se você nasce gay, não vai ser, ninguém vai te ensinar a ser heterossexual, sabe? Ou você é ou você não é, Uhum. sabe? Até porque, por exemplo, no meu caso, né, eu cresci numa família tradicional, né? Todo mundo heterossexual, todo mundo cristão, todo mundo ou Religioso? católico ou evangélico, né? Eu tive meu exemplo de irmão mais velho sendo hétero. Eu tentei paquerar menininhas na época da minha adolescência, namorei muitas meninas, perdi meu primeiro beijo com uma menina, sabe? Mas chega um momento da vida em que você cansa de esconder que você tem tal sexualidade. Tipo assim, você tem uma. De certa forma, isso é uma vivência bissexual, no caso. Uhum. Pra depois você se encontrar exatamente como Não, um gay, não, como é que é? não, eu não tenho essa visão porque eu acho assim que existem pessoas que são bissexuais a vida inteira, né? Uhum. É, muita gente acha que bissexual é uma transição. Na verdade, não é uma transição. A pessoa ela é bi porque ela gosta dos dois, né? Dos dois gêneros, tanto o masculino quanto o feminino. A questão é que a gente aprende a ser heterossexual. A gente nasce aprendendo a ser heterossexual e você não tem a possibilidade, você não enxerga a possibilidade de ser homossexual, sabe? Você não consegue ter isso. A partir do momento que você começa a crescer, você começa a ter contato com o mundo, né? Hoje, pelo menos, né? Antigamente não. Mas hoje, que você vai vendo em que existe essa possibilidade, que você vive numa democracia, que você vive com pessoas diferentes, você vê que você pode se assumir, né? É claro que você vai enfrentar o mundo, muitas vezes você vai enfrentar sua família. Eu tive amigos meus que passaram por situações muito pesadas, né? Eu, graças a Deus, tive uma família assim que me aceitou. Tive uns problemas ali com meu pai no começo, mas hoje a gente já acertou os pontos. Mas assim, não é fácil, sabe? Sair do armário, não é fácil se assumir. É muito mais cômodo você, às vezes, fingir ser heterossexual, sabe? Porque a sociedade, você vai enfrentar menos problemas no mercado de trabalho, na escola, na vida familiar, na rua. Então, assim, e isso se agrava ainda mais quando a pessoa é trans, né? As pessoas acham que trans, a pessoa escolheu ser trans. Não, ela não é uma. Nunca foi uma opção, né? É uma orientação, é algo que você nasce. Esses dias eu vi um documentário na Globoplay, da Argentina, de crianças que são transexuais, né? Que essas crianças, elas não conseguiam, elas cresceram, né? Elas cresceram assim, na sua infância, elas começaram a ter acesso ao mundo, as pessoas socializaram nas escolas, e elas não conseguiam se adaptar àquilo que os pais impunham a elas, né? De ser de tal gênero. E aí essas crianças elas tinham dificuldade de socializar, dificuldade de poder conversar. Tinha um caso lá de um menininho que tinha acho que 6 anos, ele não conseguia conversar, não conseguia falar com ninguém, nem com os próprios pais. Ficava mudo, não soltava uma palavra. E aí levou o psicólogo, e o psicólogo, com muito estudo, assim, conseguiu descobrir que ele não se identificava com o gênero que estava sendo imposto a ele. E aí ele começou a ter a liberdade de poder usar as roupas que queria, os brinquedos que queria brincar, as cores que queria visualizar mais no seu quarto, na sua vida, enfim. E aí, a partir daquele momento, a criança, tipo assim, melhorou na questão de socializar, de ser feliz, de brincar, sabe, enfim, de tudo. Então, assim, a população LGBT+, não tem a perspectiva de que ela pode ser aquilo que ela é, sabe? E aí a gente aprende e se obriga a ser o que não é para poder se encaixar na sociedade. Então, é algo que é muito complicado, sabe? Discutir gênero e sexualidade, ainda mais na política. Ainda mais que tem muito preconceito, né? Não entendo. E tipo assim, é... para cada grupo, há pessoas e pessoas, há exageros, há sempre os extremistas, mas você acha que pode haver como é que eu posso falar, um equilíbrio, chegar a um ponto, um consenso? Porque assim, eu vejo que tem muitos religiosos que são extremistas nessa questão, né? Essa Uhum. briga entre os religiosos e LGBT, mas também tem gente do público LGBT que às vezes pode exagerar um pouquinho na dose, né? De algumas coisas. Você que está nesse grupo, você consegue perceber isso? Tem pessoas que
de repente, exagera um pouquinho na dose, em algumas ideias, coisas assim, que pode acabar queimando o movimento? Então, eu falo assim, que toda ação gera uma reação, né? E eu falo isso assim porque, nesse caso do movimento LGBT+. Durante a história, a população LGBT+, ela sempre foi violentada, assassinada, excluída, marginalizada. Né? Hoje, que a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem uma democracia, tem a liberdade de ser quem é, a gente consegue poder ter as nossas garantias de direito, enfim, nossa liberdade de ir e vir, embora ainda tenha muito caso de violência, né? Sim. Casos de homotransfobia. No caso da igreja, a igreja ela sempre se posicionou contra, né? Embora hoje já tenha muitos líderes e igrejas e entidades religiosas que já estão abraçando a causa, porque cada vez mais com o tempo vai sim aumentar a população LGBT+, porque as pessoas estão podendo ser quem elas são, Uhum. né? Só que no decorrer desse processo, vai estar sendo doloroso tanto para quem foi criado, teve uma criação mais conservadora, né? E é isso eu falo, que às vezes a população LGBT+, ela também tem que entender que as pessoas da geração passada, do século passado, tiveram uma criação diferente, sabe? Elas não, às vezes, não tiveram uma criação mais libertadora, mais aberta para poder respeitar as diferenças, né? Por exemplo, a gente pega o senhorzinho ali que cresceu na roça, sabe? Só tendo acesso à igreja ali da região, e aí tendo uma visão extremamente conservadora, criada pelos pais ali, quando ele vê uma pessoa que se relaciona de forma diferente, ele vai ter preconceito, sabe? Vai achar que aquilo é errado, é do capeta, enfim, vai pro inferno, tipo isso. E aí a gente e a população LGBT+, tem que entender que tem que ter um pouco de pedagogia, né, para poder ensinar, para poder mastigar ali. É claro que também hoje, com acesso à informação, as pessoas que têm celular, Google na mão, também não tem mais desculpa para poder ficar legitimando o seu preconceito, né, o seu ódio. Você pode muito bem dar o Google lá e dar uma lida sobre o movimento LGBT, sobre as pessoas, sobre a diferença da sociedade, né? Então, assim, eu acho que não tem mais desculpa para poder ser preconceituoso. Assim, para você violentar, para você ser preconceituoso, para você o que ainda tem resquícios, né, de uma sociedade que é extremamente conservadora. Tem uma igreja aqui, inclusive, evangélica, aqui em Campo Grande, que é a igreja Inclusive. inclusiva, né, da pastora Luana. Ela é uma trans e é uma igreja evangélica que ela, ela recebe vários evangélicos que são LGBTs, né? Então, assim, dá para sempre aconselhar a religião. É claro que, historicamente, a religião ela sempre pregou contra a população LGBT+, né? Mas eu acredito que a mensagem que a religião passa, que o cristianismo passa, que é de amor, que é de respeito ao próximo, que é de perdoar, e que principalmente é de não julgar o próximo, isso tem que imperar mais, sabe? Isso tem que pesar mais, né? Essa mensagem, né? De fraternidade, de respeito, de amor ao próximo, de amor às diferenças, né? De perdão. E não a de julgamento, que às vezes é o que as pessoas mais utilizam, né? Os religiosos utilizam mais. Mas assim, no campo político seu, das suas propostas exatamente voltadas para o público LGBT, quais que seriam exatamente? Porque já conversamos sobre educação, juventude, qual seria exatamente para essa Uhum. pauta, né? Esse público específico? Então, o que hoje a gente pode fazer, o que eu poderia fazer enquanto deputado estadual, então, enquanto parlamentar aqui no Mato Grosso do Sul, é sempre reforçar a conscientização, né, das pessoas, de como lidar com a população LGBT+, também sim, ter nas escolas uma educação mais inclusiva, né, mais aberta para as diferenças, e isso não é ensinar as crianças a trocarem de sexo ou de sexualidade, não. É de entender que a sociedade tem diferenças e que ela vai enfrentar aquilo na sociedade e que se ela não estiver preparada, ela vai agir de maneira agressiva e violenta. E aí ela vai se meter no problema, e aí ela vai desrespeitar a liberdade das pessoas, né? Porque o que é liberdade? Liberdade é você poder ser quem você é, o que você pensa, sem ferir, né, o outro, sem machucar o outro, sem
sem causar algum tipo de lesão a algum direito da pessoa, né, ao próximo. Então, a gente precisa, sim, ter essa questão da educação. A educação, ela sempre é a melhor prevenção, né? Para você não precisar punir hoje a LGBTfobia, ela já é considerada crime, né? Porque ela foi, com uma decisão do STF, a LGBTfobia, ela foi equiparada ao crime de racismo, né? Uma vez que racismo, ela é a classe dominante, né? Sobre a classe dominada, e historicamente a população hétero é a classe dominante sobre a população LGBT+. Isso foi decidido no STF, então as pessoas elas podem ser presas por LGBTfobia. Então a melhor maneira de você prevenir isso é educando, né? Para as pessoas não serem, para poder não encarcerar, botar mais gente na cadeia por algo que poderia ser prevenido da melhor maneira, né? Que é com a educação, com respeito à diferença. E com certeza também uma das minhas ideias é sempre reforçar a ideia de casa de acolhimento, né? Porque quando um jovem, uma criança, um adolescente, pré-adolescente, ele começa a se ver enquanto LGBT+, e se assume para a família, muitas vezes é excluído, né? É expulso Uhum. de casa. Então precisa de uma casa de acolhimento, com serviço assistencial, de planejamento de vida, psicológico, enfim, tudo que vai mexer com a saúde da pessoa, né? E também com o desenvolvimento econômico e intelectual dela também, para que ela não chegue lá na frente, na sua idade mais ativa economicamente, ela não seja excluída da sociedade, né? Ou vá para setores que marginalizem ela ainda mais, como o crime, o tráfico, né? Ou a prostituição. Nesse aspecto aí, a que ponto você consegue distinguir que seria, de repente, uma crítica Uhum. a um real crime, no caso, Em questão os grupos LGBTs, Então, vamos dizer assim. é que assim, a gente tem que entender que, por exemplo, Que categorizaria o crime? Geralmente sim, seria um discurso de ódio, o basicamente. que que as pessoas hoje elas tentam legitimar nesse debate de criminalizar ou não a homofobia? As pessoas que são contra isso, elas falam que isso vai ferir a liberdade de expressão e de opinião delas, Uhum. né? Religiosos criticam essa criminalização, porque vai ferir a liberdade de expressão delas. O que a gente tem que entender é que a população LGBT+, ela não escolheu ser LGBT, ela nasceu dessa forma. Ninguém escolhe, da mesma forma que ninguém escolhe nascer negro, ou então ninguém escolhe nascer com Hétero. cabelo liso ou com cabelo crespo. Ou você nasce daquele jeito, entendeu? E pronto. É uma característica que você não escolheu. Ponto. A partir do momento que você não escolheu, ninguém tem o direito de opinar. Eu posso opinar, por exemplo, falar assim, eu não gosto da sua roupa, eu não gosto da forma que você se veste, entendeu? Isso é uma opinião, entendeu? Porque você está podendo opinar naquilo que a pessoa também opinou, né? Agora, se a pessoa ela nasce de um jeito, se a pessoa ela é de um jeito, ela não tem como mudar aquilo, entendeu? Se eu nasci gay, eu não tenho como mudar isso, entendeu? Porque às vezes, no momento, hoje eu tenho orgulho do que eu sou, mas naquele momento em que estava sendo difícil para mim me assumir, para minha família, para meus amigos, naquele momento eu preferia ser heterossexual, sabe? Se eu pudesse escolher, eu preferia ser heterossexual. Porque eu Uhum. não ia ser expulso de casa, eu não ia ter problema na escola, eu não ia ter problema familiar, eu não ia ter problema na minha religião, não ia ter problema interno. Entendeu? É muito mais fácil você ser aquilo que a sociedade impõe enquanto padrão. Então, a partir do momento que você não escolhe, ninguém tem o direito de opinar sobre aquilo. Entendeu? Então, e hoje, os líderes religiosos mais radicais, eles falam que você criminalizar a homotransfobia é você tirar a liberdade de expressão deles. Sendo que não. A liberdade de expressão, ela vai até o momento em que você não vai lesar o direito de alguém, da existência daquela pessoa, Sim. sabe? Então, assim, tem que ter uma certa distinção entre opinião, né, que você pode opinar naquilo que O tal do eu não concordo, né? tal, eu não concordo. Você não tem que concordar se a pessoa é gay ou não. Porque a pessoa não escolheu ser aquilo. Aquilo é a existência dela. Entendeu? A pessoa ela é daquele jeito, ponto. Se não for daquele jeito, a pessoa não deveria existir ou morrer, entendeu? Porque ela é a existência dela. Ela é daquele jeito, ponto. Então, assim, tem que ter muita essa distinção entre opinião, né? E a pessoa que acha que ela tem o direito de criticar você, né? É claro
que a pessoa que é religiosa, ela vai falar assim, ah, na minha religião, eu, a pessoa, não pode ter relações homossexuais, homoafetivas. Então, ela tem que trazer isso para a vida dela, né? Ela tem que falar, ela tem que pensar assim, se eu sou de tal religião que não permite religiões homoafetivas, a religião é sua, entendeu? Você é para sua vida, entendeu? Não para a vida do outro, nem para a vida do seu filho, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, entendeu? É para sua vida. A religião é algo subjetivo, é algo interno e não que tem que ser imposto em toda a sociedade. Entendeu? Então, assim, se você é contra a homoafetividade, a homossexualidade, é para você não ser, entendeu? E não para você impor aos outros. Até porque você ser homossexual não vai afetar em nada na vida das outras pessoas, né? As pessoas têm que entender isso, que, o que afeta na sua vida, na vida da pessoa, ter um amigo que é homossexual, um amigo, um vizinho que ela é, uma vizinha que ela é lésbica, entendeu? Ou conhecer alguém que é trans, entendeu? Então, as pessoas têm que entender que opinião é uma coisa, né? E opinião é algo para você e escolha o que a pessoa, orientação sexual é outra, entendeu? A pessoa nasceu daquele jeito e não tem como mudar. Bom, já agradeço muito a sua participação. Espero que o pessoal goste também da nossa conversa. Eu acredito que tem muita coisa ainda a agregar nesse campo político. E eu gostaria que você deixasse seu recado para o pessoal aqui agora. Então, gente, queria deixar minhas redes sociais aqui pra gente também trocar uma ideia, né? Meu Instagram é Jean Ferreira MS, Twitter também, TikTok, Facebook. E, gente, só reforçar aqui meu agradecimento ao Paulo André, falar que a gente precisa de ferramentas como esse podcast para fortalecer a liberdade de imprensa, de levar informação para a população, de democratizar esses meios de comunicação, que é muito importante, esse acesso, né, à informação, informação de qualidade, porque o Paulo ele preza por isso, e a gente também precisa de novas vibes e novas ideias aí para poder construir uma sociedade melhor. E não tem maneira melhor de fazer isso se não for da política, né? Às vezes a política é o problema, mas a política também ela é a única solução, né? Não tem como a gente fazer uma transformação na sociedade se não for através da política, né? E para a gente fazer essa política boa é renovando, colocando gente nova, trazendo novos protagonistas para a política. E é por isso que a gente, eu reforço aí da gente ajudar a fortalecer as candidaturas jovens, LGBT+, mulheres, negros, enfim, para a gente poder construir uma política com mais cara do povo, né? E vamos seguir nessa luta, né? Paulo, valeu aí pelo convite, tamo junto, quando precisar chamar mais uma vez, estou à disposição e bora construir aí esse Brasil, esse Mato Grosso do Sul que a gente merece. Não, com certeza. Eu agradeço você que nos acompanhou até aqui. Também vai estar online o canal de trechos, tá? De cortes, vocês podem ir lá dar uma olhadinha. Trechos curtinhos da nossa conversa. Segue, ativa o sininho, compartilhe se você gostou. Eu agradeço a sua participação. Então, um abraço. Até o próximo episódio.